Aleluias. Amém, meus irmãos? Quanto está feliz com Jesus esta noite? Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Temos uma convicção esta noite de que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui para te agradecer por cada momento, por cada minuto na tua presença. Sabemos, meu Deus, que muitos não teve essa oportunidade, nesse privilégio, ó Deus, a qual, aleluia, louvado seja Deus, tem algo que o atrapalha estar aqui, mas o Senhor nos deu esta capacidade, aleluia, este privilégio de estarmos aqui para te adorar, te glorificar, ó Deus. Deus querido, eu te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, a nossa soberba, a nossa avareza, ó Deus. Deus querido, Deus amado, que o Senhor abençoe, Deus, a cada um que vai ofertar, vai dizimar na tua casa, aqueles que não têm pela mesma forma, que o Senhor entra com poder e autoridade, repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que a tua graça, o teu poder, a tua presença venha estar manifesto sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, para que o Senhor venha fazer o seu querer, a sua vontade. Deus querido, Deus amado, quer te apresentar a cada dizimista, a cada ofertante, aqueles que não têm pela mesma forma, que o Senhor derrama bênção sem medida sobre a vida da minha irmã, do meu irmão, ó Deus. Deus querido, aqueles que vêm ao culto, que o Senhor abençoe e transborda a graça, o poder, a autoridade, mas aqueles que não pôde vir pela mesma forma, que o Senhor vai de encontro, aleluia, através da nossa oração, aleluia, pedindo ao nome de Jesus, que o Senhor alcance os corações, as almas, os pensamentos, dá força, ó Deus, para eles caminhar, para eles estar adorando ao Senhor na tua casa, aleluia, e estamos aqui para te agradecer. Deus querido, já quero desde já, aleluia, apresentar o teu filho, porque já está nas tuas mãos. O Senhor trouxe ele aqui, porque o Senhor, aleluia, nos deu esta oportunidade. É que eu quero, Deus, apresentar o teu filho, que o Senhor usa com poder, com autoridade, com graça, com conhecimento, sabedoria, ó Deus, que o Senhor venha fazer, ó Deus, o teu querer e a tua vontade, que nós não viemos apenas ouvir aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Aleluia, louvado seja Deus, mas faça o teu querer, faça a tua vontade, e que a vontade do homem esta noite venha cair por terra, no nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos outorgado, segundo o beneplácito da sua boa vontade. Queridos, sabemos que os dias são maus, mas o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está conosco. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meu coração estava decidido a ministrar outra palavra, mas quando eu cheguei aqui, Deus confirmou meu coração que tem que ser esta mensagem. E eu não sou do tipo de pregador que enfeita, eu sou do tipo de pregador que obedece a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Ezequiel capítulo 37 e versículo 1 está escrito: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Então eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tome seu assento, dando glória a Deus. Aleluia. Queridos em Cristo Jesus, o tema da mensagem que eu trago para a igreja nesta noite tem por nome: somos a semente de Deus plantada sobre o vale. Vivemos em momento, queridos e amados, aonde poucas pessoas ainda acreditam na manifestação direta do poder de Deus. Nós vivenciamos e contemplamos o momento missionário, pastor, que poucas pessoas ainda dão credibilidade ao Evangelho. Mas a Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso é, Deus está dizendo para o homem, ainda antes que não houvesse ou que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ezequiel chegou um momento em que a Bíblia diz que ele estava no seu regaço. Ele havia feito tudo conforme agradara ao Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer para a igreja de Cristo Jesus: crente não tira férias, crente não trabalha de carteira assinada, crente não tem hora nem momento para o lazer, missionário Rafael. Crente não sabe qual é uma hora que vai chegar alguém pedindo socorro, quer seja uma palavra, quer seja em uma atitude ou em oração. Crente não tem tempo determinado para se pregar. Crente prega em tempo e em fora de tempo. A Bíblia diz que Ezequiel estava na sua casa quando veio sobre ele a mão do Senhor. E a Bíblia diz que quando a mão do Senhor chega de encontro ao profeta, em um simples fração de segundos, a Bíblia diz, missionário Rafael, que Deus translada a Ezequiel para dentro de um vale, através de uma visão. E a Bíblia diz que naquele vale de ossos secos, Ezequiel contempla aquela imagem, meu irmão.
E ele começa a andar. Veja bem, Deus vai te levar para andar em lugares que você não queria colocar a planta dos seus pés, porém que é necessário que você esteja ali para que vidas sejam resgatadas para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus translada Ezequiel ao vale dos ossos secos. Interessante, meu pastor, que quando Deus levou Ezequiel, Deus não ficou perto de Ezequiel. Deus pegou o profeta, colocou no posicionamento adequado e afastou-se um pouco. Sabe por quê, minha missionária? Existem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é eu e você que tem que fazer. A palavra do Senhor diz que Ezequiel ele começou a dar voltas sobre o vale. E nesse poucos momentos, segundos que Ezequiel começou a andar, meu irmão, Ezequiel viu ossos, e não era pouco. Ele viu praticamente uma matança de gente ali. Porque ele não estava sepultado. Os ossos não estavam dentro da tumba, estavam fora da tumba. Ali representava, irmão Rafael, um conflito, uma guerra que houve, uma matança extrema. De uma tal maneira que era cabeça para um lado, braço por outro, espinha do lado, pé para o outro, perna para um lado, costela para outro, ninguém sabia quem era quem. A Bíblia diz que Ezequiel começou a dar volta, chegou um momento, permita-me conjecturar que ele anda sem observar o chão, ele pisa. Algo estrala quando ele olha para o chão, osso. Quando ele se abaixa que pegou no osso, o osso se deteriorava na mão dele. E ele disse: eis que eles estavam sequíssimos. Quem está entendendo? Vai chegar um momento, pastor, que o Senhor não vai acreditar no que o Senhor está vendo, mas pela fé e pelo chamado que Jesus tem te dado, ele vai dizer: ainda tem vida aí. Ainda que você não acredite na libertação do seu filho, Jesus te trouxe nesta noite para te dizer: tem vida aí. Ainda que você não acredite que o Senhor é Deus de já, Deus está dizendo: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E a Bíblia diz: eis que também os meus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir. A Bíblia diz que quando Ezequiel pisa, que ele se abaixa, que pega nos ossos, que ele aperta, que os ossos se deterioram sobre as suas mãos, é aí que chega a ação direta do Espírito Santo. Deus se aproximou do profeta e diz: filho do homem, quem é filho, mas como é que eu vou ser considerado por filho? Porque eu sou obediente. Porque um filho amado, ele obedece. Um filho amado, ele respeita. Um filho amado, ele não dá um passo sem que o pai permita. Um filho amado, ele confessa as suas transgressões e a deixa. É aí que chega a palavra de filho do homem. Acaso poderão viver estes ossos? Palavra de confronto. Muitas pessoas não gostam de palavras que nos confrontam. Deus a todo momento ele confrontou o povo. Será que você crê que eu estou no meio de vocês? Será que você crê que eu vou tirar você do deserto? Crê que eu vou tirar você do Egito? Crê que eu vou te colocar na terra de Canaã? Crê que eu sou o Deus que posso tocar aonde o homem não pode tocar? Crê que eu sou o que sou? Alguém aqui crê que Cristo existe? Alguém aqui crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Alguém aqui ainda é um dos pequeninos como eu, que ainda creio em milagres? Porque eu creio, irmão, em milagre.
Eu creio que Jesus Cristo um dia vai me dar ousadia de botar a minha mão sobre a cabeça de um endemoniado e o demônio cair. Eu creio que Jesus vai me dar autoridade, porque eu já tenho essa autoridade, meu irmão. A partir do momento em que eu aceitei andar com Cristo, Ele já me vestiu e me revestiu de toda a armadura do Espírito. Porém, é como diz a palavra: acaso viverá estes ossos secos? Está faltando algo dentro de nós. A palavra está sendo pregada, o Evangelho está sendo anunciado, o amor de Cristo está sendo manifestado às nações. Muitas pessoas estão brincando com isso. Mas, irmãos, o arrebatamento é uma evidência muito nítida. As coisas estão acontecendo, meu pastor. À esquerda e à direita, todo dia um capítulo bíblico do Apocalipse se conquista, se concretiza. Todo dia a Bíblia se completa, se concretiza. Uma palavra de Deus profética se conclui na terra. E Deus chegou para Ezequiel e disse: acaso poderão reviver? Olha, pastor, que coisa linda. Reviver. Por quê? Estava vivo. Já estava vivo. Pastor, poderão um departamento de senhoras reviver? Pode, porque já estava vivo, estava adorando, estava jejuando, estava buscando, mas parou. Desistiu, irmão. Não teve a capacidade de acreditar no chamado. Parou, irmãos. Ezequiel, reconhecendo a onisciência de Cristo, disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Deus me conhece, Deus me enquadrinha, Deus me sonda, Deus sabe do meu deitar, do meu levantar. Ainda antes que haja qualquer palavra da minha boca, Ele já sabe. Se eu for pensar alguma coisa, o Senhor já sabe qual é o resultado. Não pagai o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Quem te machucou, pelo amor de Deus, aprenda a liberar perdão. Porque se você não liberar perdão agora, aquela afronta que você guarda no seu coração vai para o arquivo celestial. E quando for no dia do Senhor, Ele vai dizer: você não vai para o céu, porque por isso aqui faltou você liberar perdão. E quem está manchado com mágoa, com rancor, ódio no seu coração, não pode fazer parte da comigo na minha herança. A Bíblia diz que Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Deus abrindo a sua boca e diz a ele: profetiza. Independentemente da situação, prega. Que independentemente da tristeza, adora. Que independentemente da mágoa, canta louvores. Se está chorando, canta hino. Se está cansado, venha para a igreja. Se está enfadado, troca o fardo pelo fardo de Jesus, e acharei descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Alguém está entendendo? Diga amém, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava, houve um rebuliço. Alguém vai começar a comentar alguma coisa sobre você, pastor. Ninguém deu nada pelo seu chamado, ninguém deu nada por este ministério, mas hoje alguém faz rebuliço comentando algo sobre você. Alguém faz rebuliço comentando algo a teu respeito. Alguém faz rebuliço comentando algo sobre a tua história. Antes era assim, hoje está assim. Antes bebia, antes fumava, antes vagabundava. Hoje está na presença, está na essência, está louvando, está pregando, está dando glória a Deus. E o povo está vendo que Cristo mudou a sua vida. Mudança
mudança de comportamento é aquela que nos faz atualizar o nosso caráter diante de Deus todos os dias. É uma essência que ama, que perdoa, que zela, que tem prazer de estar onde? No centro da vontade de Deus. Não é um altar que vai me levar para o céu, mas é a minha obediência em pregar a palavra de Deus, estando a Bíblia posta sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel diz: e profetizei como se me deu ordem. Primeira coisa, aprenda isso. Deus não trabalha para alimentar o seu respectivo ego. A obra de Deus tem que ser feita com ordem, com decência. Primeiramente, Ezequiel, ele se permitiu, missionário, a se entregar. Está doendo, mas eu sei que a dor não é eterna, vai passar. A tempestade se levantou, eu sei que ela não é eterna, vai passar. O joio e o trigo está sendo plantado na igreja, mas um dia vai ser retirado, irmãos. A rede foi lançada no mar, não sei o que tem embaixo, mas Deus sabe. Mas quando ela vier à tona que eu ver, eu tenho que ter sabedoria para separar o que agrada a Deus e o que não agrada. Temos que saber fazer divisão. Aonde é que eu estou? Com quem eu estou? Aonde eu ando? Por que eu ando? Qual o propósito? O que vai me edificar? Essa palavra é de Deus? Será que eu estou no caminho certo? Deus está se agradando? Quais são as minhas verdadeiras intenções? Quem somos nós diante do Senhor? Qual é o testemunho que nós temos para contar? Quais são as evidências que nós temos aqui de que verdadeiramente somos transformados pelo céu? Sabe por que eu digo isso? Porque a transformação, minha querida, ela não ocorre de fora para dentro. A nossa transformação, meu pastor, ela ocorre de dentro para fora. Hoje ninguém deu nada por mim, mas há 2000 anos atrás alguém deu tudo. Abriu os braços e disse: Pai, perdoa. Ele disse: pois eles não sabem o que faz. Ezequiel não abriu a sua boca e disse: então profetizei como se me deu ordem. E disse: vale de ossos secos, ouve. Não é um ouvir, ouve. Atitude pessoal, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra da pregação de quarta-feira? Porque até hoje eu estou meditando no que Deus colocou no coração do missionário Rafael. Chegou um momento em que as setas de igreja se corrompeu de uma tal maneira que Cristo disse: tenho por ti, tenho contra ti o tolerardes que Jezabel ensine e engane o meu povo. Sabe o que é isso? Sabe qual é o nome dessa Jezabel? Palavras de engano, palavras mundanas, religião dentro da igreja, banha passada por cima da orelha dos que não suportam o verbo da vida. A Bíblia diz que Jezabel no Antigo Testamento foi a pior afronta a Deus. A mulher foi pior do que Acabe. A gente fala do rei Acabe como foi o pior rei de Israel, né? Mas se a gente for olhar a mulher do cara, misericórdia.
E a Bíblia diz que Acabe foi comida por cachorros, mas Acabe se converteu. Chegou um momento em que Acabe, ele parou para analisar: eu estou errado. E ele voltou a Deus. Salomão, o homem mais sábio que já existe no mundo, ouviu Deus falar: eu não vou te dar apenas sabedoria e inteligência, mas você vai ser o homem mais rico que o mundo já conheceu. Se corrompeu. A fama corrompe, meu pastor. Os status corrompem, irmão Rafael. O conhecer demais corrompe o coração do homem. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o que tem o conhecimento quer matar os que não têm. Eu trabalho na empresa que trabalha comigo 3 rapazes. Um disse que passou 8 anos estudando teologia. Outro disse que passou 4 anos no ministério, dirigia culto. E o outro jovem que é o encarregado disse que era crente, que só não é crente porque a família dele é todinha católica e ele tem medo da família ficar contra ele. E eles, uma certa vez, o rapaz que estudou 8 anos de teologia, pastor, disse que Deus nunca falou pessoalmente com nenhum profeta. Eu digo, a Bíblia que ele está estudando não está com a escrita ao contrário. Porque desde o princípio que Deus conversa com o seu povo, face a face. Porque foi que no Monte Sinai o povo gritou para Moisés, para que Moisés falasse e não a Deus. Por quê? Porque eles não suportaram ouvir a Deus. Deus falou ou não falou, pastor? Face a face com o povo. O povo embaixo no monte, Moisés no meio e Deus em cima. A trombeta tocada na frente, era Deus falando, o povo ouvindo. Moisés, fala tu conosco, porque se Deus continuar falando, nós vamos morrer. Sabe por quê? Morte espiritual. Tem muitas pessoas que estão precisando urgentemente criar carne, nervo, pele, aleluia. Está morto espiritualmente. Isso é palavra de conhecimento, poder de Deus e avivamento. Enquanto o irmão Rafael estava orando, o pastor disse: aviva, ó Deus, a tua obra. Avivamento é você louvar o Senhor com mais gratidão, buscá-lo com mais sinceridade. Nós temos que ter quebrantamento. A Bíblia diz que Deus não existe um coração quebrantado. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Imagine você, um traficante jovem, entra no mundo das drogas, muito jovem, de repente o camarada morreu, e você todo dia passava com a Bíblia debaixo do braço, debaixo da mão, e não dava nem a paz do Senhor para um cara desse. E aí? Pessoa que chegava na tua porta, jogava um baralho, um dominó, e você ali tendo toda aquela oportunidade para conversar com eles, e não dava essa oportunidade. Uma certa vez eu era membro, pastor, da Igreja Batista Renovada em Maceió, e o pastor me ensinou uma técnica, cadê eu? Não falha. Ele disse: olha, quer ganhar alguém para Jesus ou chamar a atenção dele para Cristo? Você sai da sua casa, pega uma xícara pequena e bate na porta dele. Quando ele abrir, você diz: irmão, se lá em casa não tem açúcar, o senhor poderia me dar uma colher de açúcar? Quando ele for lá, que ele voltar, ele diz: irmão, se não for muito incômodo, eu posso te dar uma palavra. Cria uma situação. Amém, irmãos? Cria a situação. Mesmo que tenha um açúcar na tua casa, cria a situação para falar de Cristo para ele. Mesmo que você tenha tudo, cria uma situação. Ah, irmão, eu tenho vergonha de pegar uma xícarazinha lá, mas chega lá e diz: irmão, como é que a senhora está? Bom dia, irmão, como é que está? Tudo bom? Irmão, posso dar um abraço? Criou uma situação. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Aleluia. Vai lá, cria a situação. Irmão, posso dar um abraço? Paz do Senhor, tá bonita, irmão. Opa, tá, vai, cria a situação. Um vendedor, pastor, de roupas, de joelho, faz o quê? Ó, sim ou não? Mateus disse: Maurício, você dá para vender roupa, porque o cara tem uma lábia só
derrubar avião. Ele vai na loja lá, bota um currículo, vende roupa. Eu digo, não. Não, mano, que é isso? Né? Esse cara, você se for comprar uma loja de celular, o cara chega na orelha, você passa 5 minutos assim, ó. Pro cabo. Só concordando aqui com a cabeça. Imagine você sendo um crente de oração. Daqueles que quando coloca o joelho no chão, a lágrima desce, sem molha zoada. E você diz, Senhor, fala comigo. Jesus falando, você só, e a lágrima descendo. Deixa o mestre da sabedoria inspirar o teu coração para ser sábio diante de alguém que está precisando também. Cria a situação. Deus, ele fez o que, pastor? Ele criou uma situação para plantar no vale o quê? Uma semente. Que é a semente? O profeta. Qual o propósito daquele plantio? Germinar junto com o que estava morto. Não estando morto, mas transmitindo a energia da vida para que eles frutificassem novamente. Deus não me chamou para ser um exterminador de profetas. Me chamou para ser um canal de bênção, um rio de água viva que chegue até a ele segundo a direção de Deus. Muitas pessoas, pastor, dizem que é tão difícil ser crente. Eu não acho difícil. Difícil era andar com a mochila de maconha nas costas, e eu andava. Difícil era estar no beco da favela escondido assim, com a 12 na mão, correndo risco e o instante e a hora de até meus próprios companheiros me matar. Mas eu estava. Difícil era chegar no bar com a cerveja na mão, correndo o risco de levar um tiro nas costas, uma facada, uma paulada, né? Ser roubado no meio do caminho. Difícil não era você usar drogas. Graças a Deus o Senhor tem me libertado do vício. Deus me libertou da cachaça. Deus me libertou da prostituição. Graças a Deus eu tenho o meu testemunho. Nós moramos em uma casa da empresa. Lá não se fala em negócio de imoralidade. Primeiramente, eu e Mateus, nós somos evangélicos. Quando não tem nada para falar, fazer o quê? Ler a Bíblia. Né, benção? Ler a palavra de Deus. Eu e o Mateus, a gente é de estados interestaduais. Eu sou alagoano, de origem, como o nosso varão aqui. Só muda a cidade, né, Rafael? E o Mateus é pernambucano, nascido e criado em Pernambuco, na cidade de Salgueiro. Mas ele já falou para mim, Maurício, você é um irmão que eu nunca tive. Olha aí. O irmão que eu nunca tive. Eu tenho ele como fosse membro da minha família. Porque eu tenho uma união com o Mateus em 21 dias, né, Mateus? 3 semanas que nós estamos morando juntos. Que eu nunca tive nem mesmo com meus próprios irmãos. Aquela ligação. Tudo que a gente faz, a gente combina. Vamos fazer isso? Bora. É Uber, racha. É feira, racha. É uma pizza, tu paga hoje, beleza. Amanhã eu pago, beleza. Tá tudo certo. Ou seja, aquilo ali você vai, pegando costume. Você vai começar a tratar essa pessoa com carinho, né? Ele disse, Mateus, eu sou meio enjoado. O cara for dar um tapa em tu, o bicho pega. Ou nós corre, ou a madeira canta. Né, Rafael? Mas aqui tu vai ficar ilícito, né? Acaba de irmão, mas o seu é evangélico, sim. Eu não vou apoiar ninguém, né? Se eu puder empurrar o cara cair correr, o cara a gente corre. Não vou brigar, né, Rafael? Mas se eu empurrar o cara para lá, vai para lá, Satanás. Tá aqui, corre, Mateus. Ô, glória. Né, Verão? E é isso, irmão, que nós temos que fazer. Nós somos a semente de Deus plantada. Deus uniu duas pessoas que não se conhecem, não tem ligação nenhuma. Está na presença de quem? Do mesmo Deus. Se combinando. Não é um joio nem um trigo, é 2 joios. Tem pessoas que estão acompanhando o joio com o trigo. Tem crente, pastor, na igreja que não sabe a diferença entre o joio e o trigo. Você vê, o crente joio é aquele que com tudo discute. O pastor fala, ele bota a cara para trás, dá a cabeçada. Né, pastor? Fica logo com raiva, não quer vir para os cultos. Se tem reunião, não quer nem saber. O crente trigo não, ele está ali, é só no miudinho. De vez em quando o pastor vai, ele não reclama quando vai se molhar, o pastor chega ali com água. O quê? Olha. Né, pastor? Fonte de água da vida, palavra, vai ali regando,
vai alimentando com pão a palavra, vai tirando os espinhos a palavra, que tira o espinho da carne para que nós não venhamos se gloriar, como Paulo disse. O espinho da carne, sabe o que é, irmão? Orgulho. A Bíblia diz: não te glorie a ti mesmo, mas glorie-te o que? O estranho. As pessoas que têm que olhar para você e ver a diferença. Não é você que tem a pregoar em si mesmo a mudança. Eu sou, eu prego, eu falo, eu louvo, eu adoro, eu invoco, eu subo para o monte. Quando eu falo, Deus responde. Se eu botar a mão, o neguinho cai. Não, vai chegar o momento em que Deus vai colocar a tua fé em prova, como fez com Ezequiel, e talvez você não esteja preparado. E nós temos que ter cuidado, pastor. Senhor, usa-me segundo o beneplácito da tua boa vontade. Eu quero ser usado para pregar o Evangelho. Eu quero ser usado para evangelizar uma palavra. Eu quero ser usado para ser convidado à tua casa, só para criar o quê? Uma ocasião. Chega lá: minha irmã, Pai do Senhor, posso dar um abraço na senhora? Com todo respeito, pode. E aquela oportunidade ser a base fundamental para que eu venha com uma palavra para ela. Fazer uma oração, pedir muito obrigado, pedir um copo com água, mesmo que seja fria. A Bíblia diz que aquele que te der, um copo de água, mesmo que seja fria, de maneira alguma vai perder o seu galardão, né, pastor? Então cria a situação, prega para ele, louva o Senhor com ele, né? Ouve mais, escuta. A Bíblia diz que estejais prontos para ouvir, tarde para falar e tardes para se irar. Tem pessoas que estão se enfesando com tudo, mas está deixando a essência de quê? Do ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu acredito em alguém que inventa uma mentira para mim contra a senhora. Eu acredito na mentira dele, fico com a raiva da senhora. Mas eu não acredito quando alguém diz que a senhora é crente e que Deus mudou a tua história. Misericórdia. E nesta noite, para finalizar,